Essa situação me afetou muito, porque percebi que eu estava silenciosamente julgando-a ao dizer para mim mesma, ela culpa os outros, e costumo ter vontade de me afastar das pessoas que têm essa atitude. O que o Dr. Hughlem fez foi pegar a energia negativa e transformá-la completamente em uma energia amorosa e positiva. Em seguida, retirei da bolsa minha garrafa de água mineral. Apontando para a água do hotel, eu disse para o Dr. Hughlem, a água daqui não é muito boa. O Dr. Hughlem retrucou, você se dá conta do que acaba de fazer? Quando ele disse isso, compreendi na mesma hora que eu acabara de enviar vibrações negativas para a água. Uau! Uma vez mais eu me senti grata por me conscientizar do que eu estava fazendo. Ele estava me dizendo que ele se purifica o tempo todo. Ou seja, quando essa mulher estava culpando o homem, o Dr. Hughlem perguntou a si mesmo, o que está acontecendo em mim que fiz com que isso se manifestasse nela? Como posso ser 100% responsável? Ele envia sua energia para o divino e diz, obrigado, eu te amo, sinto muito. Ele ouviu o divino dizer, diga a ela para beber mais água. Ele também me disse, eu sei como fazer a limpeza para que ela obtenha o que precisa e eu recebo o que eu preciso. Ele fala com Deus e Deus fala com eles. Quando eu estiver purificada, verei todas as pessoas como Deus as vê. Perguntei ao Dr. Hughlem se poderia marcar uma consulta com ele, e ele respondeu que não, porque o divino lhe disse que eu já tinha um conhecimento interior. Essa foi uma bela informação. No todo, a mensagem que recebi esta noite foi a seguinte. 1. Presenciei como o Dr. Hughlem transformou a energia da mulher, mudando-a de um estado queixoso para um de gratidão. 2. Percebi que eu estava julgando a mulher e a água. 3. Compreendi o sistema que ele usa para se purificar e que todos devemos utilizá-lo, pois é extremamente poderoso. 4. Aprendi que devo dizer obrigada e eu te amo com mais frequência. Comecei o jantar explicando espontaneamente como eu ouvira falar no misterioso terapeuta que curara toda uma ala de pacientes que sofriam de doenças mentais. A atenção de todos os presentes estava voltada para mim. Incentivei as pessoas a fazer perguntas enquanto o Dr. Hughlem e eu proferíamos um discurso público, à semelhança do que Sócrates e Platão poderiam ter feito. Só que eu me sentia mais como uma massa de modelar do que como Platão. O Dr. Hughlem começou dizendo, as pessoas fazem perguntas como, bem, e as convicções? E as emoções? E isso? E aquilo? Eu não lido com essas coisas. Não lido com bobagens do tipo, como isso é possível? Mas vocês vão me fazer essas perguntas, de modo que tenho que lidar com essas coisas. Mas é como eu estendo a mão e toco alguma coisa e me queimo, e imediatamente afasto a mão. Assim, quando uma coisa acontece, até mesmo antes dela acontecer, eu já terei retirado a mão. É o que aconteceu antes de eu entrar nesta sala. Esta sala é sagrada. Antes de eu entrar, conversei com a sala. Perguntei qual era o seu nome, porque ela tem um nome. Em seguida, perguntei à sala, posso entrar na sala? Ela respondeu, tudo bem, você pode entrar. Mas vamos supor que a sala tivesse dito, não, você não presta. Desculpem a linguagem. Neste caso, eu daria uma olhada em mim mesmo e faria o que fosse necessário para que quando eu entrasse ouvindo a velha frase sobre os médicos, cura a ti mesmo. Assim, quero tomar medidas para que eu queira entrar curado, livre de problemas, pelo menos por um momento. Eu o interrompi para preparar o terreno para todo mundo. Eu queria que todos soubessem quem era o Dr. Hughlem e por que estávamos lá. O que estávamos fazendo era espontâneo e desprovido de um padrão. Aconselhei a todos que relaxassem e permanecessem abertos. Com o Dr. Hughlem, nunca se sabe o que será dito ou feito. Ele perguntou a todos por que alguém contrairia um câncer de mama. Ninguém soube responder, ele tampouco. Ele ressaltou que existem milhões de informações circulando em qualquer momento considerado, mas só temos consciência de talvez, no máximo, 20 informações de uma só vez. Esse era um tema recorrente para o Dr. Hughlem, mas era a essência da sua mensagem. Não temos a menor ideia. A ciência não tem certeza do que está acontecendo na nossa vida, explicou ele. Até mesmo a matemática não é clara por causa do zero. No final do livro Zero, o autor chega à seguinte conclusão. Tudo que os cientistas sabem é que o cosmo nasceu do nada e voltará ao nada de onde veio. O universo começa e termina com zero. O Dr. Hughlem prosseguiu dizendo, assim, levei o universo na minha mente de volta para o zero, onde não existe nenhuma informação. Ouvimos diferentes maneiras de dizer isso, vácuo, vazio, pureza. Não importa como vocês o chamem, a minha mente retornou ao zero agora. Independentemente do que esteja surgindo, mesmo quando não estou nem mesmo consciente disso, o processo a respeito do qual vou falar é zerar constante e incessantemente para que eu possa estar no zero. Pude perceber que quase todas as pessoas estavam fascinadas pelo Dr. Hughlem, mas algumas ainda estavam, como eu, no escuro. Mas o Dr. Hughlem prosseguiu dizendo, o
que acontece é que a criação só pode ter lugar quando a nossa mente está em zero, e isso se chama inspiração. Em havaiano, essa inspiração se chama A. Assim, se você já esteve no Havaí, a palavra A significa inspiração. Vai é a água e I é o I do divino. Havaí é o alento e a água do divino. É isso que a palavra Havaí significa. A palavra Havaí é em si um processo de limpeza, de modo que quando estou em qualquer lugar e faço uma verificação, digo, por exemplo, antes de entrar na sala: o que estou precisando purificar que eu não sei? Não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Então, o que é? Desse modo, se eu aplicar um processo de limpeza chamado Havaí, ele obterá as informações das quais eu nem mesmo tenho consciência e me conduzirá de volta ao zero. Somente em zero. E uma coisa que vocês precisam entender é que a mente só pode servir a dois amos, um de cada vez. Ou ela servirá ao que seja o que for que está acontecendo na sua mente, ou servirá à inspiração. Essa outra coisa é chamada de memória. A noite estava ficando ainda mais fascinante. A partir desse ponto, o Dr. Hughlem aprofundou-se ainda mais. Essa inspiração vem da inteligência divina e ela está em vocês. Ela não está lá fora em algum lugar. Vocês não precisam ir a lugar nenhum. Vocês não precisam ir lá fora. Vocês não precisam procurar ninguém. A inspiração já está em vocês. O próximo nível aqui é chamado de superconsciente. É bastante simples. Os havaianos o chamam de Aumakua. Ao significa através de todo tempo e espaço, e Makua quer dizer Espírito Santo ou um Deus, o que significa que uma parte nossa é intemporal e uma parte nossa não tem limites. Essa nossa parte sabe exatamente o que está acontecendo. Temos então a mente consciente, que os havaianos chamam de Uhani. Depois temos o subconsciente, que os havaianos chamam de Unihipili. Desse modo, uma das coisas mais importantes é ter consciência da pergunta: quem sou eu? Assim, o que estamos dizendo, o que estou compartilhando com vocês, é que a sua identidade consiste nestes elementos da mente, mas é importante que vocês saibam que essa mente está vazia. Assim, essa mente é zero. Então, quem são vocês? Vocês são um ser divino, isso é zero. Mas por que vocês iriam querer ser zero? Quando vocês são zero, tudo está disponível, tudo. Então, agora, isso significa que vocês são criados à imagem do divino. Vou ser claro com relação a isso porque ouço certas coisas, mas quero que vocês sejam purificados pelo divino. Então, vocês são criados à imagem do divino, o que significa que vocês foram criados vazios e infinitos em um dos lados da moeda. Assim que vocês se mostram dispostos a descartar o lixo e ficar vazios, a inspiração imediatamente preenche o seu ser, de modo que vocês ficam livres. Vocês nem mesmo precisam saber que estão livres, porque na maioria das vezes não o saberão. Onde está? Onde está? Fui purificado. Vamos lá, diga-me onde está. Eu me esforçarei mais. Na maior parte das vezes, vocês não saberão. Quando o intelecto se vicia em ficar emperrado, ele fica ainda mais emperrado. É o que os havaianos denominam, desculpe-me a linguagem, Kukai-pá. Alguém aqui sabe o que Kukai-pá significa? Significa prisão de ventre intelectual. Uma pessoa perguntou: mas se eu tenho um problema com outra pessoa, você está dizendo que sou eu e não a outra pessoa que precisa ser corrigida? Se você tem um problema com alguém, então não é com essa pessoa. O Dr. Hughlem declarou: você está reagindo à memória que está aflorando. O seu problema é com essa memória e não com a outra pessoa. Trabalhei com pessoas que odiavam o marido ou odiavam a esposa. Uma mulher certa vez me disse: estou pensando em ir para Nova York, porque lá terei melhores oportunidades. Em seguida, ouvi a divindade dizer: bem, aonde quer que ela vá, é isso que vai junto com ela. O Dr. Hughlem explicou então que quando alguém entra em contato com ele para fazer uma sessão de terapia, ele examina a si mesmo e não a pessoa que telefonou. Há pouco tempo, por exemplo, recebi um telefonema da filha de uma mulher de 92 anos. Ela disse: a minha mãe tem tido fortes dores no quadril há várias semanas. Enquanto ela estava falando comigo, eu estava fazendo a seguinte pergunta à divindade: o que está acontecendo em mim que me fez causar a dor dessa mulher? E em seguida perguntei: como posso corrigir esse problema dentro de mim? Recebi as respostas para as minhas perguntas e fiz o que me foi indicado. Mais ou menos uma semana depois, a mulher voltou a me telefonar e disse: a minha mãe está se sentindo muito melhor agora. Isso não significa que o problema não se repita, porque frequentemente existem múltiplas causas para o que parece ser o mesmo problema. Mas eu continuo a trabalhar em mim, não nela.